Quem sou eu para que o grande rei receba? Programa Mães Amorosas. Programa de responsabilidade do Ministério de Mulheres Evangélicas de Caetité. Queridas irmãs em Cristo, está iniciando o programa Mães Amorosas, o Ministério de Mulheres da Igreja em Caetité. Este programa é feito com muito amor e carinho, especialmente para você. Bom dia, queridas ouvintes, amadas irmãs. Graças ao Senhor, mais um dia estamos aqui com vocês, no programa Mães Amorosas, iniciando com o Provérbios, palavras de sabedoria. O provérbio do dia diz assim: porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. Mas os perversos serão eliminados da terra e os infiéis serão dela arrancados. Provérbios, capítulo 2, versículos 21 e 22. E o título: que caminho tomar? O contexto desse provérbio alerta sobre evitar as veredas tortuosas, assim como rechaçar o convite da mulher adúltera, pois são caminhos que conduzem ao reino da sombra da morte. Paulo disse a Timóteo para fugir das paixões da mocidade. Hoje, com a facilidade de acesso à internet, a sensualidade e a pornografia têm contaminado a muitos. A estatística mostra que os que usam a fachada da religião para reprimir a lascívia são justamente os que mais acessam os conteúdos impróprios. Isso prova que o rigor ascético não tem valor algum contra a sensualidade. Colossenses capítulo 2, versículo 23. Como então vencer tudo isso? Além de fugir da sensualidade, o homem deve tomar a atitude de seguir a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. 2 Timóteo 2:22. Isso significa buscar viver na companhia de pessoas que invocam o Senhor, daquelas que buscam força superior, participando ativamente das reuniões e serviços da igreja. O resultado será não se desviar nem para a esquerda nem para a direita, mas andar pelo caminho dos homens de bem e nas veredas dos justos. Que caminho é esse? É Cristo. Que possamos andar nele. Colossenses 2:6. Amém. Devemos andar no caminho do Senhor, no caminho de Cristo. Amém. Até amanhã com mais provérbios, palavras de sabedoria. Bom dia, amadas irmãs, queridas ouvintes. Estamos aqui juntinhas na segunda semana do mês já, né? Graças a Deus, com saúde, com dinamismo, né? Muita energia. O Senhor tem recuperado as nossas forças, né? É isso aí, aqueles que buscam o Senhor, corre e não se cansa, né? Somos como a águia aí, né? Tá sempre voando, graças ao Senhor, acima dos nossos problemas, não é verdade? Todos nós temos problemas, mas nós aprendemos a subir como águias, né? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor.
Senhor, nós te agradecemos por cada irmã que está aqui conosco na programação de hoje. Senhor, esteja abençoando cada uma delas. Abençoe as nossas ouvintes, Senhor, toda a região de Caetité, toda a Maniaçu, Brejinho, Senhor, possa estar abençoando as cidades próximas aí, Guanambi, Senhor, esteja protegendo as igrejas aí da região, cuidando dos irmãos. Senhor, também oramos por toda a terra, Senhor, possa estar ganhando os corações das pessoas, né? A nossa mente possa estar mais voltada para as coisas do Senhor, nossa emoção possa estar mais envolvida com as coisas de Deus, e a nossa vontade possa estar mais voltada para o Senhor, para os irmãos, para a leitura bíblica, para as coisas que nos levam para mais perto de Ti, seja com a nossa mente, vontade e emoção. Senhor Jesus, aleluia, abençoe a nossa leitura bíblica de hoje. Hoje nós vamos ler os capítulos 20 e 21 de Gênesis. Ontem nós vimos o Senhor destruindo Sodoma e Gomorra, né? Porque tinha menos que 10 pessoas ali, hein? O Senhor tinha respondido o apelo de Abraão. Ele começou pedindo que o Senhor, se tivesse 50 pessoas lá em Sodoma, se ele iria poupar a cidade. E foi baixando até 20. E baixou até 10. E nós contamos somente 3 pessoas saindo vivas de Sodoma, menos que 10 pessoas. E o Senhor ainda foi fiel com a família de Abraão, salvando Ló e suas filhas. Mas as suas filhas cometeram incesto com o próprio pai, isso trouxe maldição para elas e para sua descendência, né? E hoje nós vamos ler sobre Abraão e Abimeleque, capítulo 20, versículo 1. Abraão partiu dali e foi para a terra de Neguebe. Habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Abraão dizia que Sara, mulher dele, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: você vai ser castigado com a morte por causa da mulher que tomou, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não havia se aproximado de Sara e por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse, é minha irmã? E ela também me disse, ele é meu irmão? Com sinceridade de coração e na minha inocência, foi que eu fiz isso? Deus respondeu-lhe em sonho: pensei que com sinceridade de coração você fez isso. Por isso, impedi que você pecasse contra mim e não permiti que você tocasse nela. Agora, devolva a mulher a seu marido, pois ele é profeta, e intercederá por você, e você viverá. Mas se não a devolver, saiba que você certamente morrerá, você e tudo o que é seu. Abimeleque levantou-se de madrugada, chamou todos os seus servos e lhe contou todas essas coisas. E os homens ficaram com muito medo. Então Abimeleque chamou Abraão e lhe disse: o que é isso que você fez comigo? Em que foi que pequei contra você para que você trouxesse tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? O que você me fez é coisa que não se deve fazer. E Abimeleque perguntou a Abraão: o que é que levou você a fazer uma coisa dessas? Abraão respondeu: é que eu pensei, certamente não há temor de Deus neste lugar e eles me matarão por causa de minha mulher. Por outro lado, ela é de fato minha irmã por parte de pai, embora não por parte de mãe, e veio a ser minha mulher. Quando Deus me fez sair da casa de meu pai para andar errante por aí, eu disse a ela: esse é o favor que você me fará. Em todo lugar para onde formos, você dirá que eu sou o seu irmão.
Então Abimeleque tomou ovelhas, bois, servos e servas e os deu a Abraão. Ele devolveu Sara, sua mulher. Abimeleque disse: a minha terra está diante de você, more onde melhor lhe parecer. E a Sara ele disse: dei 1000 moedas de prata ao seu irmão como compensação por tudo o que aconteceu com você, e diante de todos você está justificada. Abraão intercedeu junto a Deus e ele curou Abimeleque, a mulher e as servas dele, de modo que elas pudessem ter filhos. Porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. O nascimento de Isaque, capítulo 21, versículo 1. O Senhor visitou Sara, como tinha dito, e cumpriu o que lhe havia prometido. Sara ficou grávida e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice. No tempo determinado de que Deus lhe havia falado, ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, Abraão deu o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque quando ele tinha 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu um grande banquete. Agar no deserto, versículo 9. Sara viu que o filho que Agar, a egípcia, teve com Abraão estava zombando de Isaque. Então Sara disse a Abraão: mande embora essa escrava e o filho dela, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com o meu filho Isaque. Abraão ficou muito incomodado com isso por causa de seu filho. Mas Deus disse a Abraão: não fique incomodado por causa do menino e por causa da escrava. Faça tudo o que Sara disser, porque por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Mas também do filho da escrava farei uma grande nação, porque ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, pegou o pão e um odre de água, pôs tudo sobre as costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando sem rumo pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água que havia no odre, Agar colocou o menino debaixo de uns arbustos e, afastando-se, foi sentar-se em frente, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei o menino morrer. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e do céu o anjo de Deus chamou Agar e lhe disse: o que é que você tem, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino, aí é onde ele está. Ponha-se em pé, levante o menino e segure-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu um poço de água. E indo até o poço, encheu o odre de água e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino que cresceu, morou no deserto e se tornou flecheiro. Ele morava no deserto de Parã, e a mãe dele o casou com uma mulher da terra do Egito. Abraão faz aliança com Abimeleque. Versículo 22. Por esse tempo, Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, disseram a Abraão: Deus está com você em tudo que você faz. Portanto, aqui neste lugar, jure por Deus que você não enganará a mim, nem a meu filho, nem a meu neto, e que tratará a mim, a terra em que você tem morado, com a mesma bondade com que eu tratei você. Abraão respondeu: eu juro. Mas Abraão repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos deste havia tomado à força. Abimeleque disse: não sei quem fez isso. Além do mais,
Você nunca me falou nada e eu não tinha ouvido nada a respeito, a não ser hoje. Então Abraão pegou ovelhas e bois e os deu a Abimeleque. E os dois fizeram uma aliança. Abraão pôs à parte 7 cordeiras do rebanho. Abimeleque perguntou a Abraão: que significam as 7 cordeiras que você pôs à parte? Abraão respondeu: você receberá das minhas mãos as 7 cordeiras para que me sirvam de testemunho de que eu cavei este poço. Por isso, aquele lugar foi chamado de Berseba, porque ali os dois fizeram um juramento. Assim fizeram aliança em Berseba. Depois, Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, voltaram para as terras dos filisteus. Abraão plantou uma tamargueira em Berseba e invocou ali o nome do Senhor, o Deus eterno. E por muito tempo Abraão morou na terra dos filisteus. Capítulo 22, versículo 1. Deus põe Abraão à prova. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: pegue o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali, ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No 3º dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá. E depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: meu pai. Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E, estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho, mas do céu o anjo do Senhor o chamou. Abraão! Abraão! Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então, do céu, pela 2ª vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse: por que você fez isso e não me negou o seu filho, seu único filho? Juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse da cidade dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Então Abraão voltou para onde estavam seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Descendência de Naor, versículo 20. Passadas essas coisas, foram dizer a Abraão que Milca também tinha dado à luz filhos a Naor, irmão de Abraão. Uzo, primogênito, Buz, seu irmão, Quemuel, pai de Arã, Quezebe, Azo, Pildas, Gidlaf e Betuel. Betuel gerou Rebeca. Milca deu esses 8 filhos a Naor, irmão de Abraão.
A concubina de Naor, cujo nome era Reumá, lhe deu também a luz filhos, Teba, Gaã, Taás e Maaca. Termina a leitura de hoje, né, seguindo o roteiro anual, e eu quero fazer algumas observações aqui com relação ao capítulo 22, né? As ofertas eram feitas de animais, mas para provar o coração de Abraão, Deus lhe pediu Isaque. Abraão iria oferecer seu filho Isaque como oferta queimada ao Senhor. E ele sabia exatamente o que era essa oferta. O animal era morto, depois ele era cortado em partes. As partes eram colocadas em ordem, depois ateava-se fogo e era queimada essa oferta. Então, o Senhor era o único que ia desfrutar dessa oferta de holocausto, oferta queimada. A fumaça subia, né, até os céus. E nesse caso, Abraão, sabendo, né, que o seu filho seria ofertado dessa maneira, se ele não tivesse fé, se ele duvidasse da palavra do Senhor, quando o Senhor jurou a ele dizendo: de ti sairá uma grande nação. Ele se referia a Isaque e não a Ismael. E isso era bem claro no coração de Abraão. Então, quando ele atende o Senhor, ele crê nessa palavra. O Senhor não podia mentir para ele. O Senhor não iria quebrar um juramento com ele. Então, no seu coração, ele sabia que o Senhor, de alguma forma, iria salvar seu filho, ressuscitando, ou alguma coisa o Senhor iria fazer. Ele não sabia o que, mas certamente ele sabia que o Senhor não ia quebrar o juramento que havia feito com ele. Matando seu filho, ele não teria mais descendentes, né? Então, ele obedece passo a passo tudo o que o Senhor ordenou. O Senhor falou com ele e no dia seguinte, na manhã seguinte, ele levantou bem cedinho de madrugada. Ele preparou o jumento. Ele chamou 2 servos. Ele chamou Isaque, seu filho. Ele rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que o Senhor ainda iria indicar para ele. Ele não sabia nem aonde é que ele iria oferecer esse sacrifício. Após andar 2 dias, no 3º dia ele ergue os olhos e viu o lugar de longe, que era o Monte Moriá. Então, ele, com certeza no seu coração, de que ele voltaria com o rapaz, ele ordena aos seus servos: eu e o rapaz iremos até o monte e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Então Abraão pega a lenha, dá para Isaque carregar e ele leva o fogo e a faca. E caminhando juntos, o filho pergunta: pai, cadê o cordeiro para oferecermos ao Senhor? Ele falou: Deus proverá, meu filho. Então, ele vai. Quando ele amarra seu filho, quando ele vai fazer o sacrifício, o Senhor o impede, né? Então, nesta hora, Abraão prova, né, da força do Senhor, né? E então, o Senhor vê quão obediente é Abraão. E o ponto que a gente ganha aqui, irmãs, é a fé. Você pode estar hoje passando por situações difíceis, que parece que você está preso em 4 paredes, não tem por onde você sair, não tem o que você fazer, e você não vê solução para o seu problema. Mas não tinha solução para Abraão, a não ser a palavra que o Senhor havia jurado a ele, certo? Então, essa palavra hoje é nossa. Tome posse dessa palavra que o Senhor te deu. E creia nesta palavra. E não duvide dela. E você vai provar o sobrenatural. E você vai provar e ver Deus agir na tua vida. Não deixe Satanás colocar dúvida na tua cabeça. Porque a palavra do Senhor não volta atrás. O Senhor disse que estaria conosco todos os dias até ele voltar, até a consumação dos séculos. Então, tem saída sim, a saída é Jesus. Tem saída sim, tem cura sim, tem força sim. A nossa força está na palavra do Senhor, que não pode voltar atrás. Amém? Que nós hoje possamos desfrutar dessa fé, né?
A fé é o próprio Cristo que você desfruta. A fé é a própria palavra que já entrou dentro do teu coração. Isso é fé. Isso é fé. Amém? Graças ao Senhor, nós temos a fé. Aleluia! Muito bom. Ficamos por aqui. Fiquem agora com a Marlene, que dá continuidade à leitura bíblica de hoje, com Salmos, Provérbios e Mateus. E amanhã a gente está de volta, se assim Ele nos permitir. Amém? Amanhã tem mais e eu aguardo vocês. Bom dia a todos. Bom dia. Hoje, dia 9 de janeiro. Continuando a leitura bíblica, vamos ler Salmos, capítulo 9, versículos 1 ao 12. Provérbios, capítulo 2, versículos 16 ao 22. O Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 15 ao 29. Salmos, capítulo 9, versículos 1 ao 12. Louvou a Deus pela sua justiça. Ao mestre de canto, segundo a melodia, a morte para o filho. Salmo de Davi. Versículo 1. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e exultarei. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Pois ao retrocederem os meus inimigos, tropeçam e somem da tua presença. Porque defendes o meu direito e a minha causa, no trono te assentas e julgas retamente. Tu repreendes as nações, destróis o ímpio e para todo sempre lhes apagas o nome. Quanto aos inimigos, estão consumidos, suas ruínas são perpétuas. Arrasaste as suas cidades, até a memória deles pereceu. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, julgará os povos com retidão. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de angústia. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desampara os que te buscam. Cantem louvores ao Senhor que habita em Sião, proclamem entre os povos o que ele tem feito, pois aquele que requer o sangue lembra-se deles e não se esquece do clamor dos aflitos. A sabedoria também o livrará da mulher adúltera, da estranha que lisonjeia com palavras, que abandona o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus, porque a casa dela se inclina para a morte e as suas veredas conduzem para o mundo dos mortos. Todos os que se dirigem a essa mulher não voltarão e não encontrarão as veredas da vida. Tendo a sabedoria, você andará pelo caminho dos homens de bem e guardará as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela, mas os perversos serão eliminados da terra e os infiéis serão dela arrancados. Provérbios, capítulo 2, versículos 16 ao 22. A sabedoria também o livrará da mulher adúltera, da estranha que lisonjeia com palavras, que abandona o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus, porque a casa dela se inclina para a morte e as suas veredas conduzem para o mundo dos mortos. Todos os que se dirigem a essa mulher não voltarão e não encontrarão as veredas da vida. Tendo a sabedoria, você andará pelo caminho dos homens de bem e guardará as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela, mas os perversos serão eliminados da terra e os infiéis serão dela arrancados. O Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 15 ao 29. Os falsos profetas. Cuidado com os falsos profetas que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês o conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas?
Assim toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês o conhecerão. Quem entra no reino dos céus? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? E em seu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Os dois fundamentos. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. O fim do Sermão do Monte. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Amém? Até amanhã com mais um dia de leitura bíblica. Este é o quadro Em Tudo Uma Lição. Sempre existe algo que podemos aprender com Taíka Saleb. A Hora da Mudança. Convido você a desfrutar mais uma obra do editor Árvore da Vida. Título de hoje: Não ser como o sepulcro caiado. Recebam com carinho, Taíka Saleb. Em Mateus 23 lemos: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. No passado não havia lojas de tinta, então derretia-se cal para pintar as casas. Da mesma forma, os sepulcros, que servem para enterrar os mortos, eram caiados, ou seja, eram pintados com cal para que ficassem com boa aparência. Como essa palavra pode ser aplicada a nós? Se as pessoas nos aplaudem e nos elogiam por nosso conhecimento bíblico, mas não há justiça em nosso viver diário, somos como um sepulcro caiado. Amado ouvinte, se essa for nossa condição, não estamos aptos para trazer o Senhor de volta. No entanto, se nos fundamentarmos na verdade, apressaremos a vinda do Senhor. Pela graça de Deus, recebemos a palavra fundamental e profética por meio de algumas ferramentas, como os livros espirituais publicados por essa editora, o Jornal Árvore da Vida, o Alimento Diário, a leitura bíblica e etc.
se obtivermos mais realidade por meio dessas ferramentas, menos sepulcro caiado seremos, pois tudo em nós que não pertencer a Deus será lavado pela sua palavra. Assim, seremos libertos de mera aparência e renovados com a vida de Deus e com sua realidade. Senhor, obrigada pelas ferramentas que o Senhor nos tem dado. Obrigada que podemos ser lavados pela Tua palavra, para sermos libertos de todo tipo de aparência e termos uma vida de realidade para Ti. Ó Senhor Jesus! Esse texto foi extraído do livro A Hora da Mudança. Celestial visão me capturou, em fé irei mantê-la até o fim. Na cruz Jesus morreu e me salvou, e sua vida eterna deu a mim. Regenerou, me deu minha filiação, tornou-me co-herdeiro de seus bens. É minha primogenitura então, pelo poder com que Deus me sustém. Prossigo para o prêmio superior, rejeito este mundo sem valor. Ao seu chamado digo, eis-me aqui, Senhor. Sou escolhido de Deus. Consagro minha vida ao Senhor, sincero voto a Ele em gratidão. Desejo ser moldado em amor, um vaso útil em suas mãos, que o Senhor nos servos seu requer, que seja bom, prudente e fiel, disposto a fazer o que puder, para agradar o coração de Deus. Buscá-lo-ei enquanto posso achar, invocarei seu nome perto está. Se na palavra sempre me alimentar, crescer em vida irei. Posso orar por você, por sua vida, por sua família. Somos mulheres de oração. Posso orar por você? Estamos recebendo no nosso programa a irmã intercessora Isani Carvalho. Ela vai orar por nós. Seja bem-vinda, amada irmã. Receba agora, seja feliz por Jesus. Bom dia,
Amadas irmãs, queridas ouvintes, que o Senhor Jesus abençoe vocês neste dia. Hoje estamos aqui desfrutando desta palavra que o Senhor tem para nós hoje. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que está em Salmo, capítulo 55, versículo 22. Confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te sustentará. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Amadas ouvintes, vamos confiar os nossos caminhos no Senhor, porque Ele cuidará de nós a cada momento da nossa vida. Oh, Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Oh, Senhor Jesus, pelo seu cuidado, pelo seu carinho, pelo seu amor. Confiamos em Ti, Senhor. Está entregue nas Tuas mãos a nossa vida, a vida de cada ouvinte, a família. Oh, Senhor Jesus, seremos gratas a Ti, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos dado tanto livramento. Nunca estamos sozinhas. Nos momentos mais difíceis, o Senhor está conosco. Sentimos a Tua presença, Senhor, a cada instante na nossa vida. Oh, Senhor Jesus, vai de encontro, Senhor, a cada família. Oh, Senhor Jesus, cuida, Senhor, de cada pessoa que Te busca. Oh, Senhor Jesus, porque sabemos que o Senhor não vai deixar nada de mal nos acontecer, porque o Senhor nos livra a todos os instantes. Ó Senhor Jesus, somos gratas a Ti, Senhor, porque o Senhor é um Pai maravilhoso, um Pai presente na nossa vida. Precisamos abrir o nosso coração, falar com o Senhor, tudo o que está passando na nossa vida, porque o Senhor espera que falamos com o Senhor. Ó Senhor Jesus, precisamos de Ti, Senhor, na nossa vida. Senhor Jesus, entrego, Senhor, o caminho de cada ouvinte, a vida de cada ouvinte nas Tuas mãos, e que o Senhor possa cuidar. Ó Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor, pela Tua presença na nossa vida, por mais um dia do Senhor ter nos suprido com a Sua palavra maravilhosa e rica, que nos alimenta, que nos fortalece e que nos renova a cada manhã. Obrigada, Senhor. Amém. Amadas ouvintes, que o Senhor Jesus seja com vocês, que cuide de cada um de vocês, sustenta a sua vida e tenha todas um bom dia na presença do nosso amado Deus. E até amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Tenha todas um bom dia.